Ao alvorecer de uma manhã diferente de qualquer outra em Jezreel, o pulsante coração do reino do norte de Israel, o destino estava tecendo seu drama mais sombrio. O palco estava montado para a queda de uma das figuras mais infames e enigmáticas da história bíblica, Jezabel. O dia prometia não apenas ser um marco na cronologia de Israel, mas um momento de catarse coletiva. Jezabel não era apenas uma mera mortal aos olhos de seu povo, ela era a personificação da tempestade, cujos feitos desafiavam os céus e moldavam o destino das nações. Filha da casa de Acabe, Jezabel não conhecia limites em sua devoção a Baal, o deus cujo nome ecoava pelos vales de Canaã e Fenícia, ressoando como um trovão ancestral. Baal, a divindade de mil faces, senhor das chuvas e do trovão, entrelaçado nas raízes da fé israelita desde os tempos dos juízes, crescendo em influência até lançar sua sombra sobre o trono de Acabe. Sob a sombra de Jezabel, o culto a Baal floresceu como uma flor venenosa de cidade em cidade, de campo em campo. Altares surgiram em louvor ao que prometia chuvas e colheitas, vida e fertilidade. Sob seu jugo, a terra viu o culto se multiplicarem, cada um pintando Baal com as cores de suas esperanças e desejos. Mas neste mosaico de fé uma verdade mais sombria espreitava. Jezabel, com um coração de ferro e uma vontade de aço, não hesitou em derramar o sangue dos profetas do Senhor, manchando a terra com o martírio dos justos. Ela era a mão que balançava o trono, levando Acabe e sua linhagem por um caminho de sombras, tornando-se sinônimo de corrupção e desolação, uma maldição sobre a terra que tanto amava, uma tempestade que todos os que valorizam a luz desejavam ver passar. Sua era foi marcada por 3 chuvas, mas como toda tempestade, estava destinada a encontrar seu fim, e naquele dia em Jezreel, o destino, como um rio finalmente encontrando seu caminho para o mar, estava prestes a reivindicar Jezabel, um dia gravado na memória de um povo, um dia de justiça, um dia em que os céus clamaram e a terra aguardou em silêncio o fim de uma era, o dia em que Jezabel morreu. A saga de Jezabel não terminou dentro dos sombrios muros de Jezreel, encontrou um eco nos corredores do tempo, ressoando até a igreja de Tota. Lá, uma figura sombria emergiu, uma mulher que por suas ações e influência, foi comparada a Jezabel ela mesma, lançando uma sombra sobre a luz da verdade no livro do Apocalipse 2 verso 20. É revelado, mas tenho contra ti que toleras aquela mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, e ensina e extravia os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios idolátricos. Essa nova Jezabel, embora distinta em corpo, era idêntica em espírito e propósito. Seu ensinamento era um veneno disfarçado de néctar, seduzindo os fiéis a se desviarem de seu caminho e manchar suas almas com idolatria e falsidade. A maldade dessa mulher, assim como a de sua predecessora, não conhecia limites. Ela era um instrumento de desvio, uma tempestade ameaçadora afogando a luz da verdade em ondas de engano e corrupção. Mas assim como Jezabel encontrou seu fim nas pedras de Jezreel, a falsa profetisa de Tota também enfrentaria um destino terrível. Sua queda serviria como um aviso, um símbolo poderoso da derrota final da idolatria e perseguição aos seguidores da verdade no Apocalipse 17 versos 5, 6. Uma visão ainda mais sombria se desdobra, e em sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos que testemunhavam de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Essa vívida representação de corrupção e queda serve como um lembrete do curso da maldade e perseguição, e então, como se convocada pelo destino, emerge a figura de Jeú, o general impulsionado não apenas pelo poder de seu exército, mas pelo julgamento divino. Jeú não era um homem comum, ele era um instrumento do destino, escolhido para pôr fim ao legado de Jezabel e todos aqueles que, como ela, espalhavam a escuridão. Sua chegada não foi apenas o fim de uma era, mas um prelúdio para a justiça divina, um sinal de que mesmo nas sombras mais profundas, a luz da verdade prevaleceria. No cerne de um drama que transcende o tempo, no coração de uma trama que entrelaça poder, ganância e injustiça, está o episódio que selou o destino de Jezabel. A história é antiga, mas suas lições são eternas, ecoando pelos séculos como um sino tocando em aviso. O palco para essa narrativa trágica é Jezreel, onde o desejo insaciável por mais terras colide com a integridade de um homem chamado Nabote. Nabote, um jezreelita, tinha mais do que uma vinha, ele possuía um legado, uma herança preciosa que havia prosperado sob gerações de cuidado. Sua vinha, aninhada na sombra do palácio de Acabe, era mais do que terra, era um símbolo de fidelidade e tradição. Quando o rei Acabe, impulsionado pelos desejos de expansão, propôs a Nabote uma troca ou compensação,
ele enfrentou uma recusa resoluta. Nabote, ancorado no respeito pelas tradições de seus ancestrais, recusou-se a vender sua herança a qualquer preço. A recusa de Nabote acendeu o orgulho de Acabe, mergulhando o rei em um estado de melancolia e raiva, ao ponto de negar-se até mesmo comida. Foi neste momento de vulnerabilidade que Jezabel interveio, personificando manipulação e maldade. Ao descobrir a causa da tristeza de seu marido, Jezabel viu uma oportunidade não apenas para satisfazer os desejos de Acabe, mas para exercer seu poder de maneira sombria e terrível. Com palavras misturando promessa e veneno, Jezabel disse a Acabe. Então Jezabel, sua esposa, disse-lhe: agora, você governa o reino de Israel. Levante-se, coma comida e alegre-se. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. 1 Reis 21 verso 7. E assim, com determinação fria, Jezabel elaborou um plano que culminaria no assassinato de Nabote, uma ação que transcenderia o mero roubo de propriedade. Seria um ato marcando o início do fim para ela e sua linhagem. Jezabel, com astúcia rivalizando com a própria maldade, tramou um plano nefasto para eliminar Nabote e reivindicar sua vinha. Sua estratégia não conhecia limites éticos ou morais, manipulando lei e religião como ferramentas de sua ambição implacável, disfarçando sua voz através de cartas forjadas sob o selo do rei Acabe. Jezabel mobilizou a liderança de Jezreel com uma ordem terrível, convocando um dia de jejum, um ato sagrado como pano de fundo para seu vil enredo. Nabote, alheio ao golpe que se aproximava, foi elevado a uma posição de honra, apenas para ser mais facilmente derrubado pela calúnia. Na Assembleia, 2 homens de caráter duvidoso foram estrategicamente posicionados para lançar falsas acusações contra Nabote, alegando que ele havia blasfemado contra Deus e o rei. Este ato de acusação não era apenas uma mentira, era uma sentença de morte. Levado para fora dos muros da cidade que deveria ser seu lar e refúgio, Nabote foi apedrejado até a morte, vítima de uma conspiração que abusava da lei e zombava da justiça. Jezabel, com frieza calculada, garantiu que seu plano fosse à prova de falhas, fornecendo não um, mas 2 falsos testemunhos para condenar Nabote. O dia de jejum, uma observância destinada a ser de humildade e reflexão diante de Deus, foi profanado, transformado em um instrumento de execução e usurpação. A notícia da morte de Nabote chegou a Jezabel como uma melodia sombria. Ela rapidamente compartilhou com Acabe que a vinha estava agora vaga, pronta para ser tomada. Acabe, cúmplice por sua conivência e ação subsequente, apressou-se em tomar posse do que foi adquirido com sangue inocente. Este ato vil não escapou aos olhos da justiça divina. Deus testemunhou cada pensamento e ação, pronunciando severo julgamento contra Acabe e Jezabel, uma condenação que ecoaria como um aviso solene através das gerações. Elias surge pronto para confrontar Acabe com a gravidade de suas ações. Foi em um momento carregado de simbolismo, enquanto Acabe caminhava pela vinha usurpada de Nabote, que o destino o alcançou na forma de Elias, o profeta portador da palavra divina. Apresentando a Acabe um espelho de suas ações nefastas, Elias profetizou: você não matou um homem e apoderou-se de sua propriedade? 1 Reis 21 verso 19. No lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães também lamberiam o seu sangue, sim, o seu. A profecia de Elias não parou por aí. Ele previu a ruína abrangente para a casa de Acabe, um fim trágico tão terrível que nem os membros masculinos da família receberiam um enterro digno, destinados a serem devorados por bestas. A justiça divina, implacável e definitiva, começou a se manifestar com a morte de Acabe em batalha, um prelúdio para o destino que aguardava o resto de sua casa. Eliseu, sucessor de Elias e profeta em seu por direito próprio, prosseguiu a missão divina, ungindo Jeú como novo rei de Israel. Jeú, com uma determinação feroz, já havia eliminado Jorão, filho de Jezabel, cumprindo a profecia ao lançar seu corpo sobre as terras de Nabote, conforme ordenado pelo Senhor. O ciclo de retribuição estava em pleno andamento, com Jeú como seu executor. Diante da queda iminente, Jezabel confrontou seu destino com uma mistura de desafio e resignação. Ciente da morte de seu filho e da aproximação de Jeú, ela escolheu confrontá-lo não com súplicas ou arrependimento, mas com ousado desafio. De pé em uma janela na entrada do portão de Jezreel, Jezabel se preparava para seu último ato de desafio, uma tentativa de encarar a morte com a mesma ferocidade com que viveu sua vida. Jezabel optou por uma abordagem que desafiava não apenas Jeú, mas o próprio conceito de arrependimento e submissão diante do divino. Longe de buscar refúgio nas sombras ou expressar qualquer traço de terror diante da vingança divina iminente, Jezabel escolheu a exposição,
o desprezo pela retirada, uma zombaria do medo que permeia os corações daqueles diante do julgamento final. Essa atitude reflete um coração endurecido contra Deus de maneira sem precedentes, um lembrete comovente de que nenhum ser pode se opor ao Criador e esperar prosperar. A preparação de Jezabel para o confronto não foi marcada pela humildade ou pelo luto pela perda de seu filho, mas sim por um gesto de desafio. Ela se adornou, pintou o rosto, buscando manter uma imagem de grandiosidade e majestade. Seu objetivo era intimidar Jeú, talvez na vã esperança de fazê-lo hesitar, perder prestígio e abandonar sua missão. Esse comportamento de Jezabel contrasta fortemente com o apelo à humildade expresso pelo Senhor, que preferia ver seu povo em luto, com as cabeças raspadas e vestidos de saco, símbolos de arrependimento e submissão. Isaías 22 verso 13 ecoa essa mensagem contrastando o apelo ao luto e à humilhação com a escolha da alegria e da indulgência, uma manifestação de desafio diante da expectativa divina de arrependimento. A atitude de Jezabel na presença do instrumento da vingança divina, sem tremer ou hesitar, serve como uma ilustração vívida de um coração não arrependido diante da adversidade. Ela simboliza uma resistência que vai além da mera autopreservação, adentrando no domínio do orgulho e da rebeldia. Sua escolha de se adornar em vez de vestir luto reflete uma confiança em aparências externas e uma desviação do caminho da humildade e do arrependimento que Deus ordena. Com a iminência de seu destino se aproximando rapidamente, Jezabel optou por uma estratégia de desafio até o último momento, evocando o espectro de Zenri, uma figura histórica cuja ascensão ao poder foi marcada por derramamento de sangue e traição, apenas para encontrar um fim trágico dentro de poucos dias. Sua referência a Zenri não foi apenas um lembrete amargo da volatilidade do poder conquistado por meios nefastos, mas também uma provocação direta a Jeú, sugerindo que o mesmo destino o aguardava. Essa tática de Jezabel revela um entendimento profundo da psicologia humana e da história política de Israel, questionando se Zenri teve paz depois de assassinar seu mestre. Jezabel, na verdade, estava insinuando que Jeú, ao seguir um caminho semelhante de usurpação e violência, não encontraria descanso ou legitimidade em seu poder. Ela projetava uma confiança na inevitabilidade da queda de Jeú, acreditando que suas ações resultariam em sua própria ruína. Reformadores e aqueles enfrentando oposição por agir de acordo com suas convicções devem lembrar as palavras de Filipenses 1 verso 28. E em nada atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Jezabel, incitando Zenri, tentava dissuadir Jeú de prosseguir com seu empreendimento, talvez esperando instilar dúvida ou medo nele. No entanto, a situação de Jeú não era diretamente comparável à de Zenri, que agiu sob o mandato divino, ungido por Eliseu para executar o julgamento sobre a casa de Acabe, distinguindo-se fundamentalmente de Zenri, cujo poder foi obtido e perdido através de pura traição humana e violência. Nesse confronto final, as palavras de Jezabel servem como um espelho de seu próprio mal-entendido da justiça divina e do papel de Jeú como instrumento dessa justiça. A tentativa de Jezabel de estabelecer um paralelo entre Jeú e Zenri revela a essência de sua missão, um chamado à ação não apenas para punir os ímpios, mas também para liderar um movimento de reforma. Jeú está levantando efetivamente uma bandeira, convidando todos aqueles que valorizam a justiça a se juntarem a ele na tarefa divinamente ordenada de purificação. No auge do movimento de reforma, Jeú se encontrou em uma encruzilhada crítica fazendo a pergunta decisiva: quem está comigo? A traição dos eunucos de Jezabel ao se alinharem com Jeú não foi apenas um ato de rebelião contra sua senhora. Foi o reconhecimento de um poder maior em jogo, um sinal de que a maré da justiça estava prestes a mudar. Sua reação, um olhar que carregava uma mistura de consentimento e convicção, sinalizava para Jeú que ele tinha o apoio necessário para executar o julgamento divino. A ordem de Jeú para que Jezabel fosse se lançada abaixo, evocando a imagem de uma pedrada simbólica, enquanto ela era lançada de um lugar alto, não apenas cumpria a justiça divina, mas também refletia o destino que ela mesma havia planejado para Nabote. O ato de violência contra ela descrito em 2 Reis 9 verso 33 não foi apenas uma execução física, foi uma condenação à crueldade e manipulação que Jezabel personificava. O derramamento do sangue de Jezabel respingando na parede e nos cavalos que subsequentemente a pisotearam não foi apenas um detalhe gráfico da narrativa, foi um símbolo potente do fim da injustiça que ela havia perpetrado. A possibilidade de que os eunucos nutrissem uma versão oculta por Jezabel sugere que, sob a superfície da lealdade, fervia o ressentimento por suas crueldades e injustiças.
Portanto, sua queda pode ter servido não apenas como um ato de justiça divina, mas também como uma catarse para aqueles que haviam sido oprimidos por ela. A cena final de Jezabel pisoteada pelos cavalos e desonrada mesmo na morte, ressoa como um eco sombrio do destino profetizado por Elias. Este resultado, culminando com os cães completando sua ruína como profetizado, serve como um testemunho poderoso contra o orgulho e a crueldade. A destruição de Jezabel não é apenas a queda de uma rainha, é um lembrete visceral de que a justiça, embora às vezes retardada, nunca deixa de cobrar o seu devido. Após a queda tumultuada de Jezabel, Jeú, agora no palácio, refletiu sobre os eventos em um gesto que poderia ser interpretado como o último vestígio de respeito pela dignidade real. Ele ordena que os restos de Jezabel sejam enterrados, reconhecendo-a não apenas por seus feitos, mas por sua linhagem. Vede agora que mulher amaldiçoada e sepultai-a. Porque é filha de rei, disse ele, conforme registrado em 2 Reis 9 verso 34. Esta decisão sugere um momento de reflexão sobre a complexidade da figura de Jezabel. Apesar de sua maldade, ela detinha títulos de nobreza que normalmente comandariam respeito e honra na morte. No entanto, a narrativa toma um rumo, reafirmando o poder das palavras proféticas e a inevitabilidade do destino divinamente ordenado. A intenção de Jeú de conceder a Jezabel um enterro digno é frustrada pelo cumprimento da profecia. Os cães haviam devorado seu corpo, deixando para trás apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos, elementos simbólicos marcando o fim de sua identidade, tanto física quanto socialmente. Este detalhe reitera a precisão das palavras proféticas e que os cães comerão Jezabel no território de Jezeel, e não haverá quem a enterre. 2 Reis 9 verso 10. Este episódio serve como um sombrio lembrete de que, aos olhos da justiça divina, posição social ou poder terreno não oferecem proteção ou distinção. A filha de um rei é reduzida ao mesmo estado final que qualquer outra pessoa sob o julgamento de Deus. A veracidade dos cães indiferentes à dignidade de sua linhagem simboliza a igualdade máxima de todos perante o destino e a justiça divina. Ao ser informado de que os cães haviam consumido o corpo de Jezabel, Jeú confrontou-se com a realização das profecias que haviam previsto seu fim ignominioso. As palavras ditas em 1 Reis 21 verso 23, anunciando que os cães comerão o corpo de Jezabel no distrito de Jezeel, servem como um lembrete de que, independentemente da posição ou poder que alguém possa ter em vida, todos estão sujeitos ao julgamento divino e às consequências de suas ações. A narrativa de Jezabel se torna uma ilustração vívida da verdade expressa em Eclesiastes, contemplando a futilidade da maldade e a memória fugaz dos injustos. Enquanto Eclesiastes 8 verso 10 reflete sobre como os ímpios, apesar de sua maldade, podem ser enterrados com honras e esquecidos, Eclesiastes 6 verso 3 destaca o destino daqueles que, embora possam ter vivido muito tempo e gerado muitos filhos, não encontram satisfação em suas riquezas e não recebem um enterro digno. A ausência de um túmulo para Jezabel, que poderia servir como memorial físico de sua existência, sublinha a ideia de que a verdadeira lembrança e legado de uma pessoa não residem em monumentos de pedra, mas sim em como vivem suas vidas e o impacto de suas ações. Sua história preservada apenas em textos sagrados torna-se um testemunho eterno não de sua grandeza, mas de sua infâmia.